Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma reflexão diária e ajuda este projeto a alcançar mais pessoas que buscam fortalecer sua fé. Agora, convido você a fazer uma pausa na sua rotina. Respire fundo comigo. Inspire, expire. Prepare seu coração e sua mente para este momento de meditação. Hoje é dia 15 de novembro de 2025. Vamos meditar sobre as leituras de hoje. Primeira leitura, do livro de Sabedoria, capítulo 18, versículos 14 a 16. Salmo 104. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Vamos começar com a Palavra de Deus. Primeira leitura, do livro de Sabedoria, capítulo 18, versículos 14 a 16. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se, como guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e, mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Salmo 104. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo, e seus eleitos entre gritos de alegria. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Agora, vamos refletir sobre estas palavras. A noite profunda, envolta em um silêncio tranquilo, é frequentemente o cenário onde as maiores transformações divinas se manifestam. É nesse espaço de quietude, onde o mundo parece adormecer em sua rotina, que a primeira leitura de hoje, do livro da Sabedoria, nos convida a contemplar a ação poderosa e decisiva de Deus.
Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se, como guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extermínio. Que imagem vívida e impactante! A palavra de Deus não é um mero som ou um conceito abstrato. Ela é uma força viva, um guerreiro que desce do céu para intervir numa história, para trazer justiça e salvação. Esta palavra, que outrora moldou o universo, que conduziu o povo de Israel através do Mar Vermelho, que transformou águas violentas em campos verdejantes, continua a ecoar e a agir em nossos dias, em nossas vidas, muitas vezes nos momentos de maior escuridão ou incerteza. No entanto, essa palavra onipotente não age no vácuo. Ela espera e responde à nossa própria voz, à nossa oração, à nossa fé. O Evangelho de Lucas, que hoje meditamos, nos apresenta uma parábola fundamental de Jesus sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A figura da viúva persistente, que incomoda um juiz injusto até obter sua justiça, é um espelho para a nossa própria jornada de fé. Ela nos desafia a questionar a profundidade de nossa confiança em Deus. Será que acreditamos que Ele nos ouve? Será que temos a paciência e a perseverança para esperar por sua resposta, que nem sempre virá no nosso tempo ou da maneira que esperamos? Como podemos harmonizar a onipotência da palavra de Deus com a aparente fragilidade de nossa oração e a persistência que Ele mesmo nos pede? Neste sábado da 32ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos convida a mergulhar numa profunda interconexão entre a soberania divina e a responsabilidade humana. A cor verde, que adorna nossos altares, simboliza a esperança e a vida que brotam da semente da fé. Somos chamados a reconhecer que, mesmo nos silêncios da vida, Deus está agindo. Somos impelidos a cultivar uma oração que não se cala, uma fé que não esmorece, uma esperança que se agarra às promessas divinas. A questão final de Jesus ressoa em nossos corações. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esta pergunta não é um desafio, mas um convite urgente à autoavaliação e ao fortalecimento de nossa relação com o Senhor, para que a chama da fé nunca se apague em nós. A primeira leitura, extraída do livro da Sabedoria, nos transporta para um dos momentos mais emblemáticos da história da salvação, a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. O autor sagrado descreve a intervenção divina não como um evento gradual ou natural, mas como a irrupção repentina e poderosa da palavra onipotente de Deus. É crucial notarmos a personificação dessa palavra. Ela vem do alto do céu, do seu trono real, e se precipita como guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Esta imagem não é de um Deus distante e indiferente, mas de um Deus que se envolve ativamente na história humana, que toma partido, que age com força e determinação em favor de seus filhos. Esta palavra onipotente é a mesma palavra que, no Gênesis, criou o universo do nada, pronunciando haja luz, e a luz se fez. É a mesma palavra que estabeleceu a aliança com Abraão, que falou a Moisés no Monte Sinai, que prometeu um Salvador. No contexto do Êxodo, essa palavra se manifesta como juízo para os Eiases opressores e como salvação para os Eias oprimidos. Ela não apenas julga, mas também transforma a realidade. O texto nos diz que a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Isso é um milagre contínuo, uma reconfiguração da própria natureza para servir ao propósito divino. O Mar Vermelho, uma barreira intransponível, tornou-se caminho desimpedido,
e suas ondas violentas se transformaram em campo verdejante. A nuvem que dava sombra durante o dia e a coluna de fogo que iluminava a noite, tudo isso são manifestações concretas da palavra de Deus agindo para proteger e guiar seu povo. O Salmo 104, que hoje recitamos, ecoa essa mesma maravilha e nos convida à gratidão e ao louvor. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus. O salmista nos lembra da fidelidade de Deus ao seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor. A intervenção divina no Egito, com a morte dos primogênitos e a saída do povo com ouro e prata, não foi um capricho, mas o cumprimento de uma promessa antiga, um ato de justiça e amor. A alegria do povo ao ser libertado, entre gritos de alegria, é a resposta natural à experiência de ver a palavra de Deus se cumprir de forma tão grandiosa. Para nós hoje, essa reflexão sobre a palavra onipotente de Deus tem implicações profundas. Primeiramente, ela nos lembra que Deus não é um espectador passivo de nossas vidas ou da história. Ele é um Deus ativo, que intervém, que fala, que age. Em momentos de crise pessoal, de sofrimento, de dúvida, quando nos sentimos condenados ao extermínio por alguma situação, podemos ter a certeza de que a palavra de Deus tem o poder de romper o silêncio, de descer do céu e de remodelar nossa realidade. Ela pode transformar nossos mares vermelhos em caminhos secos, nossas ondas violentas em campos verdejantes de esperança. Em segundo lugar, a palavra de Deus não é apenas um evento histórico passado, ela é viva e eficaz hoje. A Igreja, em sua sabedoria, nos apresenta a Sagrada Escritura como a voz de Deus para nós. Cada vez que lemos ou escutamos a palavra de Deus, ela se torna esse guerreiro impiedoso que entra em nossos corações, que nos confronta com a verdade, que nos cura, que nos liberta. Ela é a espada afiada que discerne os pensamentos e intenções do coração, que nos chama à conversão, que nos guia. Como afirma a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Permitir que essa palavra penetre em nós é abrir-nos à ação transformadora de Deus. Testemunhos de fé ao longo da história da Igreja mostram essa ação contínua da palavra. Santo Agostinho, por exemplo, em sua busca incessante por Deus, encontrou a conversão decisiva ao ouvir uma voz infantil que lhe dizia: "Tole, lege, toma e lê". Ao abrir a Bíblia e ler um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, sua vida foi irrevogavelmente transformada. A palavra de Deus para ele foi um guerreiro que desceu do céu e remodelou sua existência. Da mesma forma, São Francisco de Assis, ao ouvir o Evangelho ser proclamado em uma missa, compreendeu sua vocação de viver em pobreza e de reconstruir a Igreja. A palavra de Deus não é um eco distante. Ela é uma força presente, capaz de nos resgatar, de nos guiar, de nos santificar. Se a primeira leitura nos revela a onipotência da palavra de Deus que age na história, o Evangelho de Lucas nos coloca diante de nossa própria responsabilidade em relação a essa palavra, a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Jesus usa uma parábola com personagens contrastantes para nos ensinar uma verdade profunda sobre a oração. De um lado, temos um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Este juiz representa a indiferença, a corrupção e a falta de compaixão que infelizmente encontramos no mundo. Ele não tem princípios morais ou religiosos que o guiem. Sua única lei é o seu próprio interesse ou comodidade. Do outro lado está a viúva, figura clássica de vulnerabilidade na sociedade antiga.
Ela é desprotegida, sem recursos, facilmente explorável. Sua única arma é sua persistência. Ela vem à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela não tem poder, dinheiro ou influência, mas tem uma necessidade urgente e uma determinação inabalável. Ela não desiste, mesmo diante da recusa inicial do juiz. Ela continua a importuná-lo, a insisti-lo, a aborrecê-lo, como o próprio juiz admite. A decisão final do juiz é puramente egoísta. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. Ele não age por bondade, por senso de justiça ou por medo de Deus, mas por conveniência pessoal, para se livrar do incômodo. E é precisamente neste ponto que Jesus constrói o cerne de sua mensagem. Se até um juiz injusto por motivos egoístas cede à persistência, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? A pergunta de Jesus é retórica e carregada de uma promessa implícita. Deus certamente fará justiça. Ele não é como o juiz injusto. Deus é bom, justo, misericordioso e fiel às suas promessas. Ele nos ama e deseja nosso bem. A parábola, portanto, não sugere que Deus precise ser aborrecido para agir, ou que ele seja relutante em nos conceder o que pedimos. Pelo contrário, ela serve para nos ensinar a nossa própria atitude na oração. Ela nos convida a uma oração que é constante, confiante e perseverante. Uma oração que não desanima diante do silêncio aparente de Deus ou da demora em suas respostas. A demora de Deus é um dos maiores desafios à nossa fé e à nossa oração. Será que vai fazê-los esperar? Sim, muitas vezes Deus nos faz esperar. Mas essa espera não é sinal de indiferença ou de esquecimento. A espera é, muitas vezes, um tempo de purificação, de amadurecimento, de aprofundamento de nossa fé e de nossa confiança. É no cadinho da espera que nossa oração se torna mais sincera, mais humilde, mais alinhada com a vontade divina. São Paulo nos lembra que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. A persistência na oração nos permite discernir a vontade de Deus em vez de apenas impor a nossa. A viúva não desiste porque sua necessidade é real e sua esperança é forte. Da mesma forma, nossa oração persistente deve brotar de uma profunda convicção de que Deus pode e vai agir, e de que Ele é o único que pode nos conceder a verdadeira justiça e a paz que buscamos. É uma oração que nasce da fé inabalável na bondade de Deus. Não é uma tentativa de manipular Deus, mas de nos abrirmos mais plenamente à sua ação. A parábola culmina com uma das perguntas mais pungentes e desafiadoras de Jesus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esta não é uma pergunta retórica sem importância, mas um questionamento que nos faz parar e refletir profundamente sobre o estado de nossa própria fé e da fé no mundo. Jesus não está questionando a onipotência de Deus ou a eficácia da oração. Ele está questionando a nossa capacidade de manter a chama da fé acesa até o fim, especialmente em tempos de provação, de espera e de aparente silêncio divino. Que tipo de fé Jesus está procurando? Não é uma fé superficial, que busca apenas milagres instantâneos ou soluções mágicas para os problemas. Não é uma fé que se baseia em sentimentos passageiros ou em conveniências. A fé que Jesus busca é aquela da viúva, uma fé persistente, resiliente, que confia plenamente na justiça e na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis.
É uma fé que se manifesta na oração incessante, na esperança inabalável e na busca contínua pela vontade de Deus. É a fé que nos mantém firmes na certeza de que, como a primeira leitura nos mostra, a palavra de Deus é um guerreiro que age e que, como o Salmo proclama, Deus cumpre suas promessas. No contexto contemporâneo, a pergunta de Jesus adquire uma urgência ainda maior. Vivemos em um mundo que, em muitos aspectos, parece afastar-se da fé. O secularismo avança, o materialismo seduz, a indiferença religiosa cresce. Muitos questionam a existência de Deus, a relevância da igreja, a validade da oração. Diante de tantas injustiças, sofrimentos e desilusões, é fácil cair no cinismo, na desesperança ou na apatia. É neste cenário que a fé persistente se torna não apenas uma virtude, mas uma necessidade vital. Como podemos cultivar essa fé que não desiste? Em primeiro lugar, através da oração pessoal e comunitária. A oração persistente não é uma carga, mas uma respiração espiritual. É no diálogo constante com Deus que fortalecemos nosso relacionamento com Ele, que aprendemos a ouvir sua voz, a discernir seus caminhos. A oração do rosário, a adoração eucarística, a leitura orante da palavra de Deus, Lectio Divina, a participação frequente nos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, são meios poderosos que a Igreja nos oferece para alimentar nossa fé e nossa perseverança. Em segundo lugar, a fé se fortalece na uma comunidade. Não somos chamados a viver a fé isoladamente. A Igreja é o corpo de Cristo e é na uma comunhão com os demais irmãos que encontramos apoio, encorajamento e testemunho. Quando nossa própria fé vacila, a fé dos outros pode nos sustentar. A participação ativa numa vida paroquial, o serviço aos irmãos, a partilha de experiências de fé, tudo isso contribui para a solidez de nossa caminhada. Em terceiro lugar, a fé se aprofunda na provação. Paradoxo da vida cristã, mas é nos momentos de maior dificuldade que nossa fé é testada e, se resistirmos, purificada e fortalecida. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé é refinada pela cruz. Muitos santos, como Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezaram por décadas pela conversão de seus filhos, sem nunca desistir. Sua persistência na oração e sua fé inabalável foram recompensadas. Santa Teresa de Ávila, em seus escritos, enfatiza a importância da determinação na vida de oração, alertando contra o desânimo e a falta de constância. Padre Pio, com sua vida de oração incessante e sacrifício, é um exemplo moderno da fé que move montanhas e que não desiste diante dos obstáculos. Estes são exemplos luminosos de que a fé que Jesus busca é a fé que persevera, que confia mesmo quando não vê, que ama mesmo quando não sente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2727, nos recorda que a oração é uma batalha contra nós mesmos, contra o tentador, contra as dificuldades do mundo. Mas é uma batalha que podemos vencer com a graça de Deus e com a nossa persistência. A questão de Jesus sobre a fé na sua vinda não é um vaticínio de desgraça, mas um chamado à vigilância, à responsabilidade. Ele nos convida a sermos essa geração que, mesmo em meio aos desafios, mantém a luz da fé acesa, para que, quando ele vier, possa nos encontrar firmes e fiéis. A palavra de Deus, que se manifestou como guerreiro no silêncio da noite egípcia, continua a ser nossa força. A oração persistente, como da viúva, é a nossa resposta de fé, e a esperança na vinda do Senhor nos impulsiona a viver cada dia com a certeza de que Deus é fiel, que Ele nos ouve e que sua justiça se manifestará em tempo oportuno. Não podemos nos dar ao luxo de desistir, de desanimar, de perder a fé.
O mundo precisa de testemunhas da fé persistente, da fé que transforma. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado nos ofereceu um banquete espiritual riquíssimo, entrelaçando a ação onipotente de Deus na história com a nossa resposta de fé e oração. Vimos como a palavra onipotente de Deus, vinda do alto do céu, irrompe no silêncio e na escuridão para trazer libertação e transformação, remodelando a própria criação em favor de seus filhos. Esta mesma palavra, que nos recorda a fidelidade de Deus às suas promessas, continua a agir em nossas vidas hoje, pronta para transformar nossos desertos em jardins, nossos mares revoltos em caminhos seguros. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, em sua parábola da viúva e do juiz injusto, nos exorta com veemência a uma oração incessante e a uma fé inabalável. Ele nos ensina que a persistência não é um capricho, mas uma necessidade vital para quem busca a justiça de Deus. Se até um juiz egoísta cede à insistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que é amor e justiça, não atenderá aos clamores de seus eleitos que a Ele recorrem dia e noite. A aparente demora de Deus não é abandono, mas um convite à confiança mais profunda, um tempo de amadurecimento de nossa fé. A pergunta final de Jesus, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ressoa como um eco profético em nossos corações. Ela nos convida a uma séria autoavaliação. Estamos cultivando a fé persistente, a fé que não desiste, a fé que se manifesta na oração constante e numa confiança inabalável, mesmo diante dos desafios e incertezas da vida? Estamos sendo testemunhas dessa fé em um mundo que muitas vezes parece perdê-la? Que a palavra de Deus nos impulsione à ação e que a parábola de Jesus nos inspire à oração contínua. Não permitamos que a chama da fé se apague em nossos corações. Ao contrário, alimentemo-la diariamente com a escuta atenta da palavra, com a oração fervorosa, com a participação nos sacramentos e com o serviço amoroso ao próximo. Que sejamos encontrados quando o Senhor vier como aqueles que mantiveram a fé acesa, a esperança viva e a caridade ativa. Que nossa vida seja um testemunho da certeza de que Deus é fiel, que Ele nos ouve e que sua justiça se manifestará em tempo oportuno. Que esta reflexão possa fortalecer sua fé e guiar seus passos ao longo deste dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com pessoas que você ama. Até a próxima reflexão. Que Deus abençoe você.